Alfonso vivia no final do século XIX, começo do século XX, era casado com um monte de filhos e tinha um amor, pode-se dizer, ligado a um luto mórbido por Constança. Esse amor foi cantado N vezes em versos, sendo Alfonso casado. Isso eu considero uma ousadia do poeta pela época que não permitia tais ousadias. Entre brumas ao longe surge a aurora. O Ialinho orvalho aos poucos se evapora. Agoniza o arrebol. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho toda branca de sol. E o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Eu gosto de ler o que ele escreveu e tal, mas assim, eu não relaciono muito com a vida, né? Eu faço a relação, mas assim, eu gosto mais de ler o que ele escreve, que fica sabendo detalhes da vida dele, entendeu? Porque eu acho que na hora que ele se mostra assim, um homem comum, quando você vê detalhes da vida dele, que ele não foi, assim, era um homem comum que vivia aqui em Mariana, para a população de Mariana tinha um respeito com ele, mas ele era um cidadão comum, assim, dentro da relação que ele tinha. Então eu vejo assim, que às vezes eu acho engraçado algumas coisas que eu fico sabendo que ele fazia e ler aquela poesia dele, eu falo, pô, mas não tem nada a ver essas duas pessoas. Então eu vejo que tem vários Alfonsos. Isso eu acho interessante, assim. E ele usava um tanto de heterônimos, né, assim, na obra dele, e ele também tem, assim, ele tem o Alfonso poeta, o Alfonso que escrevia crônicas, o que escrevia no jornal, o que se relacionava com a família, parece que são pessoas diferentes. Mas, na verdade, todo mundo é assim, né, tem várias facetas. E é bom que a gente pode ver várias facetas dele. O melhor de Alfonso Guimarães ainda está para ser estudado. Eu diria que se fosse estudado hoje, fatalmente esse estatuto estético mudaria com muita rapidez até, porque o melhor dele ainda está desconhecido. E certa vez houve uma gincana aqui em Mariana, perguntaram para as crianças quem fez o hino de Mariana. Falaram que era eu. Meu Deus, eu fiz o hino de Mariana em 1905, eu tô para lá de velha, né? Aí eu falei, gente, foi Alfonso, então eu estou esquecendo da obra dele, né? O astro glorioso segue a eterna estrada, uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. A catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus, e o sino clama em lúgubres responsos. Pobre Alfonso, pobre Alfonso. Eu lembro quando eu era pequena que eu ia no cemitério no Dia dos Mortos, minha mãe falava sempre aqui que Alfonso Guimarães está enterrado. Fazia a gente pôr flor lá, sabe? Se a gente estava pondo flor para as outras pessoas, a gente colocava também. E assim, quando eu estava na universidade, eu fiz uma cadeira sobre simbolismo, que estudei mais fundo a obra. Mas minha relação com ele foi depois que eu vim para cá. Assim, que eu tenho mais propriedade para falar do Alfonso depois que eu vim para cá. Aí eu comecei a pesquisar os arquivos. Pelo próprio trabalho que eu desenvolvo também, eu fui obrigada a fazer isso, né? Eu sou funcionária do Estado, da Secretaria de Educação, eu fui transferida para a Cultura para coordenar o museu. E criei assim, uma intimidade com o Alfonso, né? Eu fico na casa dele o dia inteiro. Ele está fechado tem 1 ano, por uma questão de segurança do público. Eu acho isso um crime. Ora, é um museu que está dando certo, é um museu que a comunidade frequenta com abertura, sabe? Parece que é um museu do povo. Eu acho que está na hora de as autoridades locais unirem-se às autoridades estaduais e resolverem esse problema. Esse museu não pode ficar fechado, porque Alfonso, para mim, é a voz de Mariana. Então não se pode calar essa voz. Alfonso Guimarães está caindo, a casa está caindo, está sustentada por cabos de aço, por escoras de madeira e tudo mais. Então eu acho que a memória tem que ser mantida. A história não pode morrer. E a casa é um documento vivo, não é? Alfonso, há boatos assim, ditos pela população que Alfonso ainda, o espírito de Alfonso não saiu daquela casa, né? Quer dizer, como se fosse algo que ainda existia, que ele está vivo.
Mas isso é por pouco tempo que a casa está caindo. Então o poder público tem obrigação de fazer uma intervenção. E a primeira coisa que eles fizeram foi tirar o acervo todo, que foi para Belo Horizonte, mas ele precisa de uma reforma predial, né? E além disso, a Superintendência de Museus já está trabalhando nos projetos para a gente fazer uma reforma também do que a gente chama de tipografia, da exposição do museu. A gente tem uma verba para receber, para começar essa reforma de 200 mil, que está quase aprovada, assim, a gente só está esperando terminar uma verba federal, mas que ela foi suspensa por causa do período eleitoral. Por entre lírios e lilazes desce a tarde esquiva, amargurada a prece põe-se a lua a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece, na paz do céu tristonho, toda branca de luar. O sino chora, em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Alfonso, ele vai ser ainda muito mais importante do que ele já foi. Com certeza, isso com certeza. Na época ele teve o título de o Príncipe dos Poetas Mineiros, mas não só em Minas, ele era reconhecido como um poeta brasileiro de importância. Mário de Andrade aqui esteve para visitá-lo, e Mário de Andrade tem uma passagem curiosa, porque ele diz assim, eu me senti, mais ou menos, né, eu me senti atemorizado quando eu bati na porta. Eu me dei conta de que eu estava batendo na porta do grande poeta Alfonso de Guimarães. Na verdade, tem uma carta aqui no museu do Alfonso para o João Alfonso, que é o filho mais velho que morava em Belo Horizonte. Então, nessa carta, ele relata que aconteceu uma coisa extraordinária, que ele recebeu uma visita que causou profunda impressão a ele. E era o Mário de Andrade. Ele falou, um escritor de São Paulo que veio me conhecer, um jovem escritor. E o Mário de Andrade, pelo relato, ele chegou aqui no museu, né? O Alfonso morava, que o escritório dele era embaixo. Ele chegou ao escritório do Alfonso e não falou que ele era escritor. Ele falou que veio conhecer o Príncipe dos Poetas. Quando o Mário de Andrade foi embora, ele escreveu um artigo numa revista que chama Cigarra, relatando essa visita. E falando que como os bandeirantes chegaram aqui nas Minas Gerais para procurar ouro e pedras preciosas, está precisando de voltar para ver essa preciosidade, que é o Alfonso. O céu é todo trevas. O vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva vem açoitar o rosto meu. A catedral, ebúrnea do meu sonho, afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino geme em lúgubres responsos. Pobre Alfonsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Alfonso é um poeta que canta a morte, ele canta o luto, ele canta a penumbra, ele canta as coisas mais tristes, porque a tristeza, na verdade, para eles é poética, a alegria não é? Então, ele é o cantor da morte, vamos dizer assim. Ele sempre está exaltando a morte. Ele sempre está exaltando a figura do fim da vida. Está o exemplo de Alfonso com Constância. Esse amor que existiu ao longo de sua vida. Houve a morte, mas como se não houvera ocorrido, essa morte é cantada em versos até o fim da sua vida. Você tem uma noiva que chama Constância e morre, depois você tem uma filha com o mesmo nome e morre, é uma coisa muito trágica, né, assim, uma tragédia. E assim, parece que o Alfonso não suportou essa segunda morte, porque 2 meses depois ele morreu. Então, assim, essa morte também deve ter revivido na mente dele aquela perda que ele teve na adolescência e depois, porque a filha dele morre em maio, 2 meses depois, em julho, ele morre. Então, eu acho que ele lidou assim de uma maneira dificílima com isso. Eu fico me pondo no lugar dele. Muito difícil mesmo. É o amor da vida dele. Morre. Ele quer prestar uma homenagem a ela. Pôr o nome na filha. A filha morre também. Foi pelo meado de setembro, no jubileu que eu vim amá-la. Ainda com lágrimas relembro aqueles olhos cor de opala. Era tarde, o sol no poente baixava lento.
A noite vinha. Ela tossia. Estava doente. Meu Deus, que olhar o que ela tinha. Ela tossia. Pelos ninhos cantava a noite, toda luar. Senhor Bom Jesus de Matozinhos olhava, como que a chorar. Estão mortas as mãos daquela dona, brancas e quietas, como o luar que vela. As suas mãos de santa e de Madonna, ainda postas em cruz, pedem por ela. Eu vejo muito no Alfonso, ele cantou muito a dor, a nostalgia, né? Ele cantou a dor demais. A maioria dos poemas dele, olha, ele era muito devoto, ele era um católico, né? Muito devoto. Ele escreveu o Setenário das Dores, quer dizer, as 7 dores de Nossa Senhora. Então a dor, eu acho que foi constante na vida dele, né? A dor foi a constância da vida dele. Afonso Henrique da Costa Guimarães, Alfonso de Guimarães, nasceu em Ouro Preto, em 24 de julho de 1870. Casou-se em 1897 com Dona Zenaide Alves de Oliveira, com quem teve 15 filhos. Faleceu em Mariana, em 16 de julho de 1921. Durante sua vida, publicou 5 obras: Setenário das Dores de Nossa Senhora, Câmara Ardente, Dona Mística, Kyriale e Mendigos. Póstumamente foi lançado Povre Lire, Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, Poesia e Obras Completas de Alfonso de Guimarães. Em 1986, foi inaugurado o Museu Casa de Alfonso de Guimarães, situado à Rua Direita, número 35, em Mariana, Minas Gerais, na casa em que o poeta viveu os últimos 8 anos de sua vida. O imóvel, hoje, está fechado para reformas.